Você se sente cansado, tem dificuldade para emagrecer e passa fome, tem fome excessivamente, ninguém sabe te dizer o que é. Eu vou te explicar nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre um vilão que ninguém fala, a resistência à insulina. E doutor, o que raios é a resistência à insulina? Vamos conversar sobre isso. Primeiro ponto, o que eu vou mostrar aqui funciona para principalmente 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa que funciona isso daqui que eu tô falando é quem tentou emagrecer e não teve sucesso. Doutor, eu já fiz o tipo de dieta, eu até emagreci, mas eu voltei a recuperar o peso, não tive sucesso. Segundo tipo de pessoa que funciona o que eu tô falando aqui, quem sente um cansaço fora do normal, uma sensação, ó, eu dormi bem, eu treino, eu malho e eu não tô conseguindo superar esse cansaço que eu tô sentindo. Funciona especialmente para esse tipo de pessoa. E funciona também para quem tem diabetes na família, quem tem um histórico de diabetes na família. Então, se você faz parte de um desse grupo de pessoas aqui, o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai te ajudar, porque existem grandes chances de você sofrer com um problema chamado resistência à insulina. E o que raios é esse problema? Primeira coisa, você não deve, deixa eu ter uma conversa séria com você aqui, você não deve acreditar em nenhuma informação pronta que você vê. Você deve acreditar em lógicas e fatos. Você precisa acreditar em ciência. Então nada do que eu mostro aqui é tirado da minha cabecinha. Tudo que eu mostro aqui é tirado de algum dado científico. E qual é esse dado? Cerca de 25% dos adultos têm resistência à insulina e não sabem disso. Doutor, se eles têm resistência à insulina, por que ninguém conta para eles? Porque, óbvio, isso daqui é uma estimativa baseada na quantidade de diagnósticos que a gente tem de diabetes. E esse número não é tirado da minha cabeça. Ele é desse estudo aqui, que é uma revisão que fazem da literatura do mundo inteiro. Então esse é um dado mundial. Pode ser que no Brasil seja maior, pode ser que no Brasil seja menor, mas é cerca disso. E ele traz aqui a conclusão, ó. Mostrou que resistência à insulina tem uma prevalência de 26%, que pode girar em torno entre 26% e 30% dadas diferenças globais, regionais do mundo. Então, enfim, é um problema do mundo inteiro. E é um problema que afeta principalmente quem está cansado de fazer dieta e não consegue emagrecer, quem está assustado com os exames de açúcar no sangue, pode ser que você esteja com pré-diabetes, inclusive, e quem está frustrado com a barriga que não vai embora. Por quê? Especialmente por quê? Porque a resistência à insulina causa esses problemas aqui. É por isso que é tão importante a gente falar disso com essas pessoas que têm esses sintomas. Ela causa justamente isso. E aí como é que a gente resolve esse problema, né? Quem que é o paciente típico que chega no consultório com resistência à insulina? Vê se você se encaixa. Ó, uma paciente do sexo feminino, tem 45 anos, chega no consultório com um cansaço extremo, 15 quilos geralmente acima do peso, e a glicose deu ali no exame aproximadamente 105, que é uma zona de pré-diabetes. Então de 100 a 125 a gente considera pré-diabetes, a partir de 126 a gente considera a pessoa diabética já. E qual é o problema? O problema é uma fome constante e não consegue emagrecer, não importa o que faça, está sempre ganhando peso e com a sensação de fome 24 horas por dia. A gente intervém, a gente faz o que inclusive eu vou explicar nesse vídeo aqui e o paciente volta 3 meses depois com 8 quilos a menos, com mais energia, com 6 meses a glicose já está normal, já está 85, não tem mais fome excessiva, já consegue emagrecer como emagreceu. Então isso tudo muda na vida da paciente. E qual é o ponto mais importante aqui que a gente precisa entender? O que raios é essa resistência à insulina? O que significa isso? Então vamos lá, o que é a insulina? A insulina, eu trouxe aqui uma imagem bem bonitinha para explicar. A insulina é o hormônio que chega na célula e pede para a célula abrir o receptor de açúcar. Então a insulina é quem chega na célula e fala assim, célula, por favor, recebe o açúcar que tem aqui no sangue. Esse aqui é o sangue, certo? E aí, quando a célula está resistente à ação da insulina, a insulina se conecta aqui, mas o corpo não abre. Tá vendo o xizinho? O corpo não abre para o açúcar entrar. Então, quando a gente faz o açúcar do sangue está alto. E para que o corpo passe a aceitar esse açúcar, o corpo precisa produzir mais insulina. O pâncreas precisa produzir mais insulina. Aí o pâncreas produz um monte de insulina e fala, agora você vai aceitar esse açúcar a qualquer custo. E empurra açúcar para dentro da célula. Só que chega uma hora que o pâncreas não consegue mais produzir tanta insulina assim. Quando o pâncreas falha na produção de insulina, o açúcar no sangue fica alto e a pessoa
aparece o diabetes no exame de sangue. E esse caso que é clássico do diabetes tipo 2, que é o diabetes que a pessoa fica diabético ao longo do tempo. É diferente daquele diabetes que a pessoa já nasce diabético. O diabetes que a pessoa já nasce diabético é porque a célula do pâncreas que fabricava a insulina foi destruída, foi morta, a pessoa nasceu sem ela, ok? Então, no tipo 1, a pessoa realmente precisa suplementar a insulina para o resto da vida. No tipo 2, é porque o corpo dela está resistente à ação do hormônio, ou seja, ela tem muito hormônio circulante, o corpo está resistente à ação do hormônio, e aí ela para de aceitar a entrada do açúcar dentro da célula. Você vê que são doenças completamente diferentes. E por que chega uma hora que o tipo 2 também usa insulina? Porque chega uma hora que o corpo não consegue mais acompanhar a quantidade de açúcar que a pessoa come. Então ela precisa de uma fonte externa de insulina para empurrar esse açúcar para dentro da célula a qualquer custo. Você já vê que é uma coisa que, poxa, será que não teria como eu diminuir a entrada de açúcar? Não teria como eu fechar a torneira em vez de abrir o ralo cada vez mais? É sobre isso que a gente vai começar. Como é que a gente reduz esse mecanismo que bloqueia a resistência à entrada do açúcar, né? Que bloqueia a insulina? Como é que a gente reduz a resistência à insulina? Então tem 5 sinais escondidos, 5 sinais ocultos que uma pessoa tem resistência à insulina. Primeiro sinal que uma pessoa tem resistência à insulina: ficar cansada depois da refeição. Ter um sono absurdo, um sono arrebatador. Meu Deus, eu preciso dormir a qualquer custo. É um sinal de resistência à insulina. Segundo sinal, acúmulo de gordura na região abdominal. Quem acumula muita gordura na barriga, muita gordura abdominal, é um sinal de que o corpo não está conseguindo usar essa gordura, que o corpo está acumulando gordura em vez de usar a gordura. Por que o corpo acumula gordura? Bom, geralmente você comeu demais, caloria demais, às vezes açúcar demais, o corpo não tem o que fazer com todo esse açúcar, em vez de deixar ele rodando no corpo, ele fala: corpo, transforma isso daí em gordura. E quem faz esse processo, essa comunicação para avisar que tem açúcar demais no sangue é a insulina. Quando a insulina está alta, o corpo entende: bom, ele está alimentado, ele comeu. Se ele comeu, eu preciso guardar essa energia, eu não vou usar essa energia. E aí acumula na forma de gordura aqui na barriguinha. Terceiro sinal, a pessoa tem fome constante. Então a pessoa tem cansaço depois que come, tem acúmulo de gordura e sente fome o dia inteiro. Quarto sinal, a pessoa tem dificuldade de emagrecer, ok? Um sinal clássico de resistência à insulina. Quem tem resistência à insulina não emagrece com facilidade. E o quinto sinal é a acantose nigrans. Você já viu aquela mancha preta que fica aqui ao redor do pescoço, na axila, nas regiões de dobra? É um sinal também de resistência à insulina. Eu coloquei uma foto aqui do que é a acantose nigrans. Ó, aqui uma acantose nigrans no pescoço, né? Parece que tá sujo, mas não é sujeira, tá? Você limpa e não sai. Isso aqui é resistência à insulina. Aqui uma acantose nigrans nos pés, né? No tornozelo, aqui outra no pescoço. Aqui me parece o pescoço, né? Não estou conseguindo entender direito. Aqui na região axilar, certo? Então a acantose nigrans pode dar em qualquer região de dobra, ok? Sinal de resistência à insulina. E o que causa a resistência à insulina? Por que isso acontece, doutor? Vamos lá. Primeiro ponto que mais causa resistência à insulina: consumo exagerado de carboidrato refinado, carboidrato simples, açúcar, aquele pãozinho branco. Aquele pãozinho, aqueles carboidratos fazem pico de insulina, fazem a insulina ir alto demais. Quando a insulina fica indo alto demais, o corpo, opa, vou criar uma resistência aqui para não entrar tanto açúcar assim de uma vez, não entrar tanta insulina de uma vez. Segundo, vários picos constantes. Quando esses picos ficam muito constantes, as células ficam surdas, elas criam essa resistência à insulina. Era o que eu estava explicando ali em cima. Então, o que fazer? Diminuir o consumo de açúcar, de pão branco, de refrigerante com açúcar, diminuir todas as fontes de açúcar. E como é que melhora isso? Melhora isso com o consumo de mais proteína, de gordura boa, de vegetal, desde que você reduza o açúcar que você está comendo. Não adianta comer isso daqui comendo açúcar também, que isso vai só piorar, você vai comer mais caloria, vai piorar o problema. Segunda causa de resistência à insulina. Qual que é a conexão que a gente faz aqui? Lembra que um sinal é a gordura da barriga? Então, essa gordura da barriga, com o tempo, além de ficar essa capazinha de gordura que todo mundo tem um pouquinho, ela começa a entrar nos órgãos, a gente chama de gordura visceral. Ela começa a atrapalhar o funcionamento dos órgãos, ela entra no intestino, ela entra no fígado. Lembra que tem gordurazinha no fígado? Pois é, essa gordura que entra nos órgãos, ela gera inflamação. E a inflamação faz a célula ficar surda para a insulina, faz você ter resistência à insulina. Faz a insulina se conectar lá na célula e a célula não aceitar captar o açúcar do sangue. Então, o que você faz para resolver
é essa gordurinha? Primeiro, reduzir a circunferência abdominal. E qual que é a meta aqui para homem e para mulher? A meta é que homens têm que ter uma circunferência abdominal menor do que 94 e mulher tem que ter uma circunferência abdominal menor do que 80. Maior do que isso é um sinal de resistência à insulina. Tá grande demais a cintura, ok? Terceira causa que causa resistência à insulina, sedentarismo. Por quê? Porque os músculos, eles captam o açúcar do corpo sem precisar da insulina. O músculo é uma bomba natural do açúcar do corpo. Então, se você não treina os seus músculos não captam o açúcar, que é justamente o sedentário. O sedentário não faz o músculo captar o açúcar. E aí, ele não usa uma das principais funções do músculo, que além de locomover a gente, é ser o principal consumidor de açúcar do sangue. O que a gente faz para resolver isso? A gente, primeiro, caminha 30 minutos por dia. Isso aqui é pelo menos, tá? Menos do que isso, você ainda é sedentário. E o segundo ponto, você faz pelo menos musculação de 2 a 3 vezes por semana. Pelo menos, ok? Isso aqui é para sair do sedentarismo, para tirar todos os riscos que o sedentarismo impõe pra gente. Maior chance de câncer, maior chance de doença do coração, e maior chance de queda e todos os riscos que o sedentário tem a mais. Maior chance de osteoporose. Qual que é a quarta causa, que quase ninguém fala, mas que é crucial pra gente? Ah, isso aqui é balela. É o estresse crônico. É bioquímica isso aqui. Quanto mais estressado você é, mais hormônio do estresse você produz. Faz sentido, né? Só que o hormônio do estresse, ele faz o sangue ficar com mais açúcar. Ele faz o fígado liberar açúcar, ele faz os músculos liberarem açúcar pro corpo. Por quê? Porque imagina, o hormônio do estresse que a gente tem hoje com uma buzinada, tem um susto no trânsito, ou uma raiva, ou uma ansiedade, é o mesmo hormônio do estresse que era liberado quando tinha um tigre, uma onça correndo atrás da gente. Então o corpo deixa açúcar mais disponível no sangue para que a gente possa utilizar, para correr, para fugir, para sair. Só que hoje o estresse, a gente está dirigindo o carro e sofre uma buzinada, não é um estresse que eu preciso correr mais. Mas para o corpo é a mesma coisa. Então o estresse libera açúcar no sangue. O hormônio do estresse libera açúcar no sangue. Então quem é estressado cronicamente, quem é estressado todo dia, tem mais açúcar circulando no sangue. Cortisol mais alto, que é o hormônio do estresse, o açúcar, glicose mais alta, que é o açúcar no sangue, mais insulina para controlar esse açúcar. Então o que a gente faz? Primeiro, melhorar sono. Não tem como melhorar estresse sem melhorar sono, pelo menos 7 a 8 horas por noite. Segundo, técnica de respiração, tem aquelas técnicas de mindfulness, de pilates, de respiração. A respiração é o principal órgão responsável por a gente conseguir acalmar. Quando você acalma o pulmão, acalma a respiração, você acalma a mente, acalma o cérebro, ok? E terceiro ponto, reduzir cafeína. Geralmente pessoas muito viciadas em cafeína sofrem mais com essa agitação, com esse estresse, ok? Liberam mais cortisol. Então como é que a gente reverte a resistência à insulina? Olha como é que a nossa atenção é baixa, né? Acabei de falar dos 4 pilares. Você lembra dos 4 pilares? Eu vou lembrar para você. Primeiro pilar, alimentação low carb, certo? Diminuir o consumo de carboidrato, de açúcar refinado. Segundo ponto, jejum intermitente, ou seja, diminuir as janelas alimentares. Terceiro ponto, atividade física, exercício físico, ok? E quarto ponto, controle do estresse. Controle do estresse como? Melhorando a respiração, técnicas de respiração e técnicas de controle mental. Doutor, existem suplementos que ajudam? Existem suplementos que ajudam. Primeiro suplemento, berberina. Berberina melhora a captação do açúcar, faz o açúcar entrar melhor dentro da célula. Segundo ponto, inositol, atua da mesma maneira, diminui a resistência à insulina. Terceiro, o magnésio. O magnésio melhora o nosso metabolismo como um todo. O magnésio melhora a contratilidade dos vasos. O magnésio atua em mais de 300 reações enzimáticas do corpo. Então o magnésio é um cofator para o uso desse açúcar. E o cromo vai lá na célula e melhora a sensibilidade da célula à insulina, faz a célula aceitar a insulina melhor, ok? Esses suplementos todos ajudam. Então, resumo, o que é resistência à insulina? É a célula surda à ação do hormônio chamado insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula. Quais são as 4 causas que a gente começou? Carboidrato refinado, que foi a primeira causa. A gordura visceral, que foi a segunda causa. A terceira causa, o sedentarismo. E a quarta causa, o estresse crônico, foi justamente o que a gente conversou. Quais são os pilares para a reversão que a gente conversou agora? Alimentação low carb, jejum intermitente, atividade física e controle do estresse. Expliquei o que é, 4 causas e 4 formas de reversão, ok? Se para você
Aplicar tudo isso é muito difícil. Se você tem dificuldade de aplicar tudo isso sozinho, eu disponibilizei o programa Açúcar Zero, que inclusive está aqui embaixo na descrição. É um passo a passo, com videoaulas, um programa com planos de alimentação, com tudo que você precisa para poder aplicar esse plano sem estar sozinho, estando acompanhado por mim ali durante o programa. Então tem um vídeo explicando como é que funciona todo esse processo. Eu te recomendo a tirar um tempo, parar um tempo para você poder realmente assistir e entender como é que isso funciona para você. E se faz sentido para o seu momento atual de vida, você pode entrar no protocolo e aplicar esse passo a passo, entender como é que essa resistência funciona e como é que você reverte esse pré-diabetes e reverte até o diagnóstico de diabetes, se for no começo, certo? Na verdade a gente não chama de reversão, a gente chama de remissão. Deixa esse diabetes controlado. Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, dá o joinha, comenta aqui para esse vídeo aparecer para mais pessoas, encaminha no grupo da sua família, para o diabético que você conhece, para a pessoa que está pré-diabético, para ele poder pegar o caminho de volta, para ele começar a reversão desse processo, a remissão desse processo que ele veio construindo nos últimos anos. Dr. Marcos Yuris com essa fava aqui, e eu espero ter te ajudado com essas informações valiosas hoje.